Você já passou pela situação de conhecer uma pessoa e achar, já de primeira vista, nossa, como que eu gostei dessa pessoa? Ou, nossa, parece que faz tempo que eu conheço essa pessoa? Já teve essa sensação? Por que que isso acontece muitas vezes com a gente? Porque a gente encontra pessoas que são afins dos nossos temas, as nossas formas de pensar, o nosso jeito de ser, e inconscientemente a nossa mente se atrai. Lá por trás dela, a gente vai vendo quais são as ligações que eu tenho com aquela pessoa. E você acredita, você consegue imaginar que existem formas que nós podemos criar essa atração de forma consciente para que as nossas relações com as outras pessoas sejam melhores, para que a gente consiga ter mais confiança entre uma pessoa e outra. Essas técnicas de conexão são chamadas de rapport. Rapport é quando a gente estabelece uma conexão com outra pessoa e se sente tranquilo, se sente confortável com aquilo, sente confiança na outra pessoa, é quando o rapport é estabelecido. Ou seja, rapport nada mais é que uma boa conexão entre duas pessoas. E acredite ou não, é possível criar rapport com qualquer pessoa no mundo, mesmo que você não fale nem o mesmo idioma daquela pessoa. Porque o rapport, ele é muito mais que só as palavras ou a comunicação verbal. O rapport é como a gente se comporta, é como a gente pensa, é como a gente se apresenta para o mundo que faz a diferença para a gente sentir aquela confiança com a pessoa. E como que funciona o rapport exatamente? O rapport consiste em a gente perceber conscientemente quais são os gestos que aquela pessoa utiliza, quais são as palavras que ela utiliza, o que ela mais gosta de fazer. E nós buscamos dentro de nós mesmos quais são as formas mais adequadas que eu tenho ou que eu consigo ser para criar esse vínculo com a outra pessoa. E o que é legal do rapport é que se a gente começa a se acostumar a ser dessa forma, a nossa vida vai ficando mais leve, mais tranquila. E tendo esse interesse, criando a conexão com cada pessoa que a gente encontra na nossa vida, a gente não só vai ser um ser mais interessante para as outras, quanto as outras pessoas vão ser mais interessantes para nós. É fácil de perceber que a gente sempre trata as pessoas que a gente gosta mais de uma forma melhor, não é mesmo? Então, por que a gente não pode conscientemente fazer com que a nossa vida seja melhor e que as pessoas confiem mais em nós e a gente crie? Na verdade, talvez isso seja o que vá criar o mundo melhor, não é? Então, nessa forma de a gente conseguir mostrar por outro, ou se apresentar para o outro de uma forma semelhante a dele, nós temos várias técnicas ou vários pontos a serem considerados. A primeira delas, e mais óbvia, são as palavras. Já notou quando alguém fala uma palavra muito estranha para você, você já, que isso? Nossa, que pessoa estranha, né? E ao mesmo tempo, quando a gente encontra uma pessoa que ela fala assim com o mesmo sotaque que a gente, usa as mesmas palavras, a gente fala, nossa, olha, ela fala daquele jeito. Vem aquela mente, pem, aquela pessoa tem a mesma origem do que eu.
ela tem os mesmos conceitos. Muitas vezes a gente se identifica muito com conterrâneos, não é? Por quê? Porque tem os mesmos valores, tem a mesma forma de pensar, tem as mesmas palavras. Isso é muito importante. Quando a gente se identifica, aquela pessoa é daquela cidade que eu vim. Além de todas as memórias que vêm acompanhadas, que brotam do ser, assim, quando você fala, a minha cidade, vem as palavras também. E o jeito que as pessoas são. Por isso, naturalmente, pessoas que têm a mesma origem tendem a criar um rapport muito mais facilmente. Não só as palavras, quanto o tom de voz. Você consegue imaginar uma conversa de uma pessoa que fala muito alto, que grita muito? Como é que fala bem baixinho, bem devagarinho? É meio difícil, não é? As pessoas que falam muito alto vão geralmente procurar estar próximo daquelas que falam muito alto. As que falam muito baixo vão tentar ficar mais próximo daquelas que falam baixo. Mas a gente consegue perceber dentro de nós que existem vários tons de voz que nós podemos ser, sem ser falsos. Tem dia que a gente vai falar de uma forma mais projetada. Em alguns outros dias nós vamos falar de uma forma mais tranquila, mais calma, mais serena. E assim como o tom de voz, a velocidade é muito importante. Imagina uma pessoa falando muito rápido mesmo, conversando com uma que fala bem devagarinho, bem devagar. É difícil imaginar, né? Então, se a gente está diante de uma pessoa que fala muito rápido e eu falo muito devagar, eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido de acordo com o que eu consigo e ainda seja natural para mim. Se eu sou uma pessoa que fala muito rápido, eu vou tentar falar mais devagar para adaptar com outra pessoa. A velocidade, o volume também é muito importante. Se grita muito alto, a outra pessoa fala baixinho, fala bem baixinho, bem tranquilo, baixinho. Não pode sair uma conversa tão boa assim de pessoas tão diferentes. E além das palavras e da forma de falar, a expressão facial é muito importante. Imagina que eu estou conversando com uma pessoa que está triste, deprimida, está com uma cara, um semblante mal. E eu estou energético, eu estou feliz, estou alegre, estou dando gargalhada. Como que eu consigo estabelecer? A pessoa que está triste, que está naquele momento dela, ela vai pensar, nossa, não chega perto de mim hoje não, né? Não, você faz mal para mim. Então, tanto a pessoa que está mais triste e quer criar mais conexão, ela se anima um pouco mais para conversar com outra pessoa, quanto aquela que está com toda a energia. Ela tem que saber que para conversar com aquela pessoa naquele momento, ela tem que estar um pouco mais calma. Se é uma pessoa que está passando por um problema, você tem que ajudar ela a subir, mas não é dando todo aquele impacto de toda a energia que você tem naquele momento. É indo mais devagar, se ajustando, mostrando compaixão com aquela pessoa por aquele momento, que a gente consegue criar uma conexão muito mais forte, mais autêntica. Além das expressões, os gestos e movimentos. Imagina que uma pessoa que fala demais com as mãos assim, está conversando com a outra que está parada, estática. Ou uma pessoa que está toda assim, né? Toda jogada, largada, está conversando com uma que está muito reta, em posição. É difícil, cria-se um bloqueio, onde um não se identifica no outro, então é mais difícil penetrar no outro, é mais difícil ter a conexão, confiar no outro, porque o outro é muito diferente. Por isso, fazer essa mistura de gestos ou se juntar
juntar o que você tem, que é mais próximo daquela pessoa naquele momento, na questão de gestos, é muito importante. Além do que a gente parece ser, os gestos que a gente faz ou as palavras que a gente usa, uma das principais conexões está justamente no tema. Por isso que pessoas, por exemplo, que são engenheiros de determinada coisa, médicos de alguma coisa, ou que gostam do mesmo esporte, se juntam para falar daquele tema de uma forma muito mais fácil de ser integrada, muito mais fluida, porque o tema é comum. A gente sabe que para todo ser humano o que é mais importante, o tema mais importante de todos nós é nós mesmos. Nós já falamos isso aqui no canal. Qual que é o tema mais importante para cada pessoa? É ela mesma, porque é onde ela se identifica. Por isso, numa conversa, quando a gente já não é muito semelhante da outra pessoa, a gente deve buscar na conversa os temas que agradam ela. Por exemplo, a gente começa a conversar, em determinado momento a pessoa diz: "Ah, eu gosto tanto de corrida". Aí você fala para ela: "Nossa, você gosta de corrida? Nossa, quanto tempo você corre?" E começa a puxar o assunto daquela pessoa. E conforme a gente puxa esse assunto, a gente deve começar a mostrar interesse. "Nossa, que bacana o que você faz. Me fala um pouquinho sobre isso". E conforme a gente vai mostrando interesse, a gente deve mostrar uma disposição para ajudar a outra pessoa. Como que eu posso ser melhor para você, te ajudar? Como que de repente eu posso conhecer um pouco mais esse seu mundo? E assim, a conexão que se cria, ela começa a ser muito forte, porque você entrou um pouco no mundo da pessoa, você está interessado no que ela tem a dizer. E nesse interesse, as pessoas são recíprocas. Então, se eu vejo que alguém se interessa por mim, eu vou me interessar mais pela outra pessoa. E a gente cria essa relação muito mais forte, muito mais duradoura, com muito mais confiança. Por isso o rapport é importante. Não só em situações profissionais, como rapport muitas vezes é usado em vendas. As técnicas de rapport, geralmente os vendedores aplicam para conseguir mais clientes, para conseguir mais confiança dos seus clientes e tudo mais. Mas é muito além disso. Rapport, ele vai para além. Ele vai para criar um mundo melhor, vai para criar um mundo mais consciente e verdadeiro. Você imagina que se eu consigo me pôr como uma pessoa confiável diante de alguém e depois essa própria pessoa descobre por algum meio que eu não sou confiável, acabou, acabou. Além de eu não conseguir mais nada com aquela pessoa, eu vou criar um bloqueio na mente dela que vai ser prejudicial para sempre. Eu posso estragar a vida de uma pessoa se eu me mostro sendo uma coisa e depois venho a ser outra. Cria uma crença limitante em que todas as pessoas que ela for encontrar que pareçam boas, ela vai achar: não, era igual aquele lá. Entende a responsabilidade que a gente tem? Eu espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo o que você achou e o que você já tem aplicado de rapport ou o que você pode adicionar. E quando você começar a ter uma conversa conscientemente, vá prestando atenção. Preste atenção nos gestos, preste atenção nas palavras, preste atenção o que aquela pessoa é e como ela se apresenta e se mostra de uma forma interessante para ela, né? Se livra um pouquinho de
quem eu sou, o ego, nosso ego, e torne-se um pouquinho o da outra pessoa. Assim a gente consegue expandir o nosso mundo cresce e conseguimos englobar vários mundos dentro desse mesmo mundo nosso. Aí a nossa vida começa a ficar mais completa, começa a fazer mais sentido. Espero que você tenha gostado. Gente, vamos aprender? Temos muito ainda para aprender nesse mundo, não é? Tchau, tchau.